fica mais fácil, mas eu vou ler aqui para vocês, tá? Então, nós iniciamos hoje o capítulo 6 do Bhagavad Gita, que é um capítulo bastante importante, né? Principalmente para quem já está nos estudos do yoga, para quem quer entender uma abordagem do próprio yoga, né? De uma forma mais alinhada com o que foi passado no Bhagavad Gita. Esse é o capítulo para isto, né? E mais, ele vai também apresentar os conceitos que embasam o yoga místico, que também é visto como o yoga óctuplo, o yoga de Astanga Yoga, que é o Astanga Yoga clássico, né? Então ele vai apresentar todo o sistema de yoga. E de uma maneira muito interessante que não vai se limitar apenas ao aspecto prático físico do yoga, mas profundamente o yoga mais mental, o yoga mais meditativo, quer dizer, aquele que é, na verdade, o objetivo do yoga, dentro do modelo antigo, clássico, ou como eu gosto de chamar, né, o yoga raiz. É daí que vem realmente a ideia toda da raiz do yoga, da raiz desse conhecimento. E no capítulo 15, que é um capítulo muito importante também, nós vamos estudá-lo e ali vai apresentar, bem no início dele, o conceito da figueira de Bengala, que é uma metáfora. E é interessante, né, trazer esse contexto para esse capítulo, porque a ideia que vai ser apresentada é de que o mundo material é como uma figueira de Bengala. Porém, o mundo material é o reflexo dessa verdadeira figueira. É como se nós tivéssemos aqui o reflexo inverso, né, da realidade do mundo espiritual. E aí então essa árvore que representa, né, o mundo material, e nós vemos ela em pé, na verdade ela é inversa. E as raízes, que seriam no caso então o inverso da matéria, é o espírito, né? As raízes estão voltadas para cima. Quer dizer, a nossa raiz não é aqui nesse plano físico, material, né? E sim transcendente. Então tem nesse contexto também o aspecto da descendência, né? De como que esse conhecimento do Bhagavad Gita ele descende através da linhagem de mestres e discípulos, né? O que é definido como Guru Parampara, linhagem discipular. E dessa forma nós recebemos esse conhecimento. E até não somente através de um mestre presente, físico, mas também através das escrituras, né? Quando a gente acessa esse conhecimento. E o Bhagavad Gita ele tem também essa característica bastante importante de ser a representação verbal do mestre, né? Do mestre original. Então, por isso até que eu coloco esse capítulo como a representação, a expressão do yoga raiz, né? Então ele é visto como o yoga místico, mas o nome do capítulo em sânscrito mesmo é Dhyana Yoga. E Dhyana significa meditação. Então veja como que já há também nesse contexto do Astanga Yoga clássico esse entendimento de que o yoga ele está além da questão somente física, ele vai realmente usar das nossas capacidades, das nossas potências, tanto de atenção como também de meditação, que são características da mente. Então vamos iniciar esse capítulo, primeiramente entoando o mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Capítulo 6, Dhyana Yoga, o Yoga Místico, Pérola 33. E vai dos versos 1 ao 9. Ele começa então dizendo o seguinte: a pessoa suprema disse: aquele que não está apegado aos frutos do seu trabalho e que trabalha conforme sua obrigação, está na ordem de vida renunciada e é um místico de verdade, e não aquele que não acende nenhum fogo, nem cumpre dever algum.
Então ele já começa o capítulo 6 apresentando o que é um místico de verdade, né? O que seria aquele yogi no sentido mais completo, né? No sentido mais profundo, mais raiz, né? O sentido real de um yogi. Ele primeiro não está então apegado aos frutos do seu trabalho, que já é o conceito que foi apresentado lá no capítulo 3, onde Krishna vai expor a ideia de você trabalhar Karma Yoga, e ele vai apresentar o que é Karma Yoga, né, no sentido de ainda ser um tipo de atividade material, de você tentar alterar os frutos das ações. Depois ele fala no capítulo 4 o conhecimento transcendental, e no capítulo 5 ele vai novamente reexplicar o Karma Yoga. Aí ele mostra o Karma Yoga como sendo justamente esse conceito que está aqui. Quer dizer, um yogi, ele também pratica Karma Yoga, no sentido original. Quer dizer, ele não é apegado aos frutos do seu trabalho. Então ele cumpre com as atividades, executa seus deveres, mas ele não fica envolvido pelos resultados, não fica naquela expectativa. E o que não significa, né, como já dissemos também, que ele não tem compromissos. Ele assume os compromissos, ele cumpre com os compromissos, seus deveres, mas ele não fica dependente dos resultados. E é um místico de verdade. Então, quer dizer, esse processo, né, de você cumprir os deveres de uma maneira sacrificial, de você não estar cumprindo os deveres, cumprindo os compromissos, ou até mesmo no aspecto profissional mesmo, de trabalhar meramente pelos resultados dos frutos, né? Mas sim por estar fazendo daquelas atividades, sejam elas quais forem, meios para se relacionar de forma sacrificial com Deus. E sacrifício, como eu tenho dito também, é o sacro ofício, né, de sacralizar, espiritualizar os ofícios, as atividades. Entende? Então, esse processo torna a nossa mente apta a desenvolver essa capacidade mística, né, que somente é a tal da alquimia. Né, somente no plano mental, na nossa consciência, é que nós conseguimos realizar isso. E quando isso se efetiva na mente, ela vai ocorrer no plano físico. Você vai começar a ter uma relação com a energia material de uma forma mais equilibrada, né? Em todos os níveis também, até mesmo na questão do equilíbrio emocional, por exemplo. O quanto de nós, né, ou quantos de nós não passamos, né, hoje aflitos, de repente preocupados, não fomos abalados, né? Fomos aqui no sentido realmente humano, né? Quantos seres humanos hoje não passaram realmente por algum tipo de desequilíbrio emocional devido ao WhatsApp, devido ao Facebook, devido ao Instagram? Porque para muitas pessoas é o meio de comunicação, inclusive, de falar com famílias, falar com amigos, falar de repente até mesmo com a equipe de trabalho, né? Então, são condições materiais. Como que a gente consegue lidar com isso sem realmente ser o místico, né? De ver a diferença entre nós eternos, seres eternos, e toda essa realidade transitória, né? Que é interessante, né? Ter a experiência de, poxa, um aparelho, um aplicativo que eu imagino ser eterno e não é. Se ele ficar fora do ar por poucas horas, a gente vê o quanto, né, a nossa identificação com as coisas transitórias ainda está muito forte. Então, aí entra a prática, né, desse processo todo, de forma bem simples, né? Exercitar esse processo. Aí no verso 2 ele diz: fica sabendo que aquilo que se chama renúncia é o mesmo que yoga, ou união com o Supremo. Então o yoga é um processo de renúncia também, não é? Mas é uma renúncia em que você não vai abrir mão do que é essencial, você vai abrir mão do que é ilusório. Porque existe até um trocadilho, né? O poder ele só existe sobre a ilusão. Né? Você só consegue ter poder sobre aquilo que é ilusório. Então, dominar a ilusão é você adquirir o poder.
o poder, aí claro, o poder sobre a realidade ilusória, né? Como ela atua na nossa mente, como é que ela atua nas nossas emoções, como é que ela atua na nossa vida, né? Esse é o verdadeiro autocontrole, ou o verdadeiro controle mental, né? De você controlar na sua mente a possibilidade, a capacidade que a realidade ilusória tem de entrar no nosso campo mental, no nosso campo de consciência e afetar a nossa realidade. E não, claro, controlando a mente de outras pessoas, de forma alguma teria essa ideia. Pois só se pode tornar, ou pode tornar-se um yogi, quem renunciou, ou quem renuncia ao desejo de gozo dos sentidos. Aí está a ideia que foi falado antes, né? Ele deixa de desfrutar, ou deixa de desejar, na verdade, os frutos das suas ações, e ao mesmo tempo ele se une com o Supremo. Né? A ideia da união com o Supremo, que é a verdadeira renúncia, né? Você renuncia aquilo que é ilusório e se une à realidade, né? A realidade divina, Deus, né? O contato e a base de tudo. Tanto daquilo que é ilusório, como também daquilo que é o real. Deus é a base de tudo. Ele vai falar sobre isso também no capítulo 10. E quando nós temos esse trabalho de união com o Supremo, que é a essência do yoga, do que é considerado yoga, nós então conseguimos realizar a renúncia ao desejo de gozo dos sentidos. E aí muda, começa a mudar essa ideia que se tem sobre o renunciante, né, que ele começa dizendo. Não é simplesmente ser um renunciado, mas é executar a renúncia. E a renúncia está aqui. Não é você renunciar o gozo dos sentidos, até porque nós temos ouvidos e precisamos ouvir. Não é renunciar à língua, né? Nós temos que nos alimentar, então precisamos nos alimentar de alimentos não somente saudáveis, mas também saborosos. Entende? Todos os sentidos, eles não precisam ser excluídos, não é esse o processo de renúncia, mas sim o desejo. Eu falei numa das últimas aulas também, né, que nós temos os três. Ele falou, na verdade, a última aula foi falado sobre isso: desejo, o medo e a ira, que são os três causadores da eliminação da nossa paz, da nossa felicidade, aquilo que vai dificultar a nossa felicidade real. Né? É o medo, o desejo e a ira. Então, o desejo pelo gozo dos sentidos é que é o objeto da renúncia, e não o gozo dos sentidos. Por exemplo, eu não preciso sair da minha casa ou me desfazer dos meus bens para demonstrar a renúncia. Eu já vi várias pessoas, inclusive que foram, se tornaram monges no período que eu era monge, e que agiram dessa forma. Renunciaram seus bens, imaginando que o objeto da renúncia eram as coisas materiais, as posses, seus pertences, às vezes até a família, a própria família, renunciar à família, que loucura. Quando na verdade o objeto era esse, é o desejo. Entende? É diferente você alimentar o desejo por possuir um carro, de você realmente possuir o carro. Você pode possuir, não um, pode possuir vários carros, não é o problema esse. O problema é o desejo. Se você tem vários carros, mas não é porque você deseja, é porque você precisa, de repente você tem uma empresa, você precisa de carros para os funcionários. Agora, se você tem vários carros, porque quando você tem aquele que é o que você mais desejava, você começou agora, tem um desejo de ter um outro carro. Então você começa a colecionar carros por desejo. Aí é um problema. E aí, claro, se aplica em tudo, né? Aí ele vai para o verso 3. Afirma-se que quem é neófito no sistema óctuplo, iógico, recorre ao trabalho. E aqui então está falando do Astanga. Afirma-se que quem é neófito é uma pessoa ainda novata, que não compreende exatamente o que é o Astanga. E ele então recorre ao trabalho, ele acha que a execução vai trazer os resultados. Apenas o trabalho. Então ele vai trabalhar, trabalhar e trabalhar, ou seja, ele vai fazer muitas ações, ele vai cumprir com muitos deveres, às vezes nem deveres que pertencem realmente a ele. Ele pode estar se enganando.
né? Porque ele ainda é neófito, ele precisa passar por um treinamento, uma preparação para entender realmente qual o nível que vai ser o nível real da nossa prática desse sistema yógico óctuplo ou do Astanga, né? No modelo clássico, claro. Mas quem já está elevado em yoga atua através da cessação de todas as atividades materiais. E aqui, claro, elevado não é alguém que está melhor, né? Alguém que seja mais evoluído. Aqui, no caso, é aquele que compreendeu. Né? Uma coisa é você, às vezes, entender algo quando você está... Até por isso, você tem universidades, um modelo muito parecido com o de aqueles palcos gregos, né? A sala ela é inclinada, então você tem condições de quem senta lá atrás poder assistir a aula, poder ver. Diferente de uma sala de yoga, de aula convencional que está todo no mesmo nível, se o professor está, né, numa posição que você não pode ver porque tem pessoas à sua frente. Então, a ideia é que se eu estou compreendendo agora não mais de uma posição neófita, numa posição ainda preliminar, mas eu já estou entendendo completamente, ou pelo menos tenho uma experiência maior, de mais tempo até daquela prática, eu vou começar a compreender a diferença entre o desejo e o objeto. Entende? E aí o que ele faz? Ele vai desenvolver a cessação de todas as atividades materiais. E o que é essa cessação de todas as atividades materiais? Eu vou continuar a agir materialmente, porque eu estou no mundo, eu tenho meus compromissos, meu trabalho, minha família, tudo mais. Mas ele não age em atividades materiais porque ele não está mais agindo por desejo. Ele está agindo agora por dever. Ele troca a sua ação movida por desejo para uma ação imbuída num dever, numa realização. Entende? Então é uma ação no verbo mesmo. Eu não deixo mais as minhas ações serem guiadas pelo desejar, mas sim pelo dever. Aí 4. Disse que alguém está elevado em yoga quando, tendo renunciado a todos os desejos materiais, não age em troca de gozos dos sentidos, nem se ocupa em atividades fruitivas. Então isso é um estágio elevado mesmo, um estágio mais maduro do yoga, entende? Nesse caso ele já está autocontrolado, os sentidos, os desejos já não movem mais ele. E isso eu até expliquei numa das aulas que eu ofereci durante a semana passada, pelo YouTube, que existe o desejo e existe a vontade. O desejo brota dessa relação da nossa mente com os objetos, e quando nós não diferenciamos, o desejo de desfrutar esses objetos, esses desejos nos arrastam para as ações materiais. Porém, quando nós nos guiamos pela vontade, e a vontade seria o desejo puro da alma, nós vamos conseguir ter buddhi, que é a discriminação entre as ações movidas pelos desejos e as ações movidas pela vontade, ou o desejo da alma, o desejo verdadeiro. E é bem nesse sentido aqui desse verso 4. Então ele já vai se mover agora mais em função da sua vontade. E quando nós nos movemos pela vontade, não pelos desejos sensoriais, nós estamos praticando a renúncia. Então, nesse caso, eu posso ser, sei lá, sempre tem que dar esses exemplos, né, para ficar mais claro, mas um milionário, né, e ainda assim ser renunciado. Parece um paradoxo. Ou eu posso ter algumas casas, né, sempre a gente vai pensar em questões assim de propriedade, de patrimônios materiais. Mas também podemos pensar em, sei lá, em conhecimento. Né? Eu acumulo muito conhecimento, mas não é para ganhar fama, né? Ganhar seguidores. De repente é para ajudar mais pessoas. Né? De repente é mais para uma realização pessoal mesmo, de alguma coisa que eu tenho que trabalhar em mim. Enfim, sempre tende mais para a questão material, porque isso destoa mais da nossa natureza. Né?
Quando a gente observa, por exemplo, características que são muito sutis, né? Mas características como a inveja, por exemplo. Ninguém vê a inveja assim personificada, né? Ou um objeto que representa a inveja. Você sabe, aquela pessoa tem inveja porque ela tem, sei lá, tem um aplicativo específico no Instagram ou no celular, ou porque ela consome determinado produto, é uma pessoa invejosa. Não dá para ver dessa forma, né? É como uma mancha, é como uma sombra que existe na mente ou no coração daquela pessoa, na consciência. E, de certa forma, né, é algo já da própria condição humana. Então, todos nós temos alguma manchinha desses elementos. Então, o que cabe é encontrar quando são esses movimentos mais sutis os que nos movem. Entende? Que pode ser desde uma pequena gotinha, né, de óleo ali na água, como pode ser realmente um barril de petróleo. A mancha é uma mancha, mas tem as suas gradações. E quando é uma gradação muito maior, muito mais intensa, naturalmente isso vai se transparecer mais. Então eu posso pensar, né, naquela pessoa que realmente é materialista, crassa, né, uma pessoa que só pensa realmente no lucro, só pensa no dinheiro, só pensa em trapaças. E isso também vai ser apresentado logo mais, acho que no capítulo 8, 7 ou 8, Krishna fala desses tipos de mentalidades, né? Os dos kritinas e os mulas, né? Que embora pareça mula, mas é mula, que significa também tolos, né? Materialistas, tolos, invejosos, arrogantes, tem diferentes níveis de consciência ligadas a esse tipo de mentalidade que ele está colocando, aquelas pessoas que não são renunciadas, né? Renunciadas dentro dessa ideia aqui, a renúncia aos desejos e não a renúncia aos objetos. Com a ajuda de sua mente, a pessoa deve libertar-se e não degradar-se. A mente é amiga da alma condicionada e sua inimiga também. Para aquele que conquistou a mente é o melhor dos amigos. Mas para quem fracassou nesse empreendimento, sua mente continuará sendo seu maior inimigo. Então veja que a mente é o grande centro, né, da balança. Ou estamos muito voltados ao lado materialista da nossa existência, ou muito voltados ao lado da nossa espiritualidade. Então é necessário um certo equilíbrio, um certo balanço disto, né? E a mente ela atua dessa forma. Quando nós estamos com equilíbrio, nós vamos realmente ter condições de ter a mente como a nossa amiga. A gente pode pensar, mas será que não é só o lado da espiritualidade que vai realmente nos trazer para a mente mais benéfica? Depende, porque um dos problemas quando nós tendemos para a extremidade de um desses dois lados é o ego. E o ego ele vai tanto no lado do materialismo quanto do lado desse espiritualismo sem um espiritualismo não sacrificial, usando aí o que Krishna coloca logo na abertura desse capítulo. Então, um espiritualismo não sacrificial, quer dizer, um espiritualismo que não é colocado na prática da nossa sacra atividade, das nossas sacras, dos nossos sacros ofícios, né? É nesse sentido. Se eu não coloco minhas atividades nessa ótica, do ponto de vista espiritual, por exemplo, eu me considero espiritualista, eu medito várias horas por dia, eu faço yoga, eu canto mantras, eu fico horas e horas fazendo lives no Instagram, no WhatsApp, sei lá onde, no YouTube, falando de espiritualidade, entende? Mas é tudo na teoria. Na prática, de repente eu sou uma pessoa extremamente arrogante, soberba, né? Irritante, invejosa. Entende a diferença? Quer dizer, eu fui para o extremo da espiritualidade, mas é uma espiritualidade não praticada, uma espiritualidade sem o sacrifício. E quando nós praticamos sacrifício, nós vamos ver que o elemento chave vai ser a humildade. Krishna vai colocar isso também no capítulo 12. É a humildade.
Então a humildade é o centro da balança, e a mente humilde é uma mente estável, é uma mente que não se afeta, né, pelas questões todas que ocorrem, porque qualquer deslize para um lado ou para o outro vai afetar o ego. E o ego se afeta, o primeiro elemento que é ferido no nosso ego é a humildade. Se a gente se fere no ego é porque a gente já deixou de ser humilde. É mais ou menos isso. Então, uma das qualidades do yogi é a humildade, ele tem que desenvolver a humildade. E quando a gente desenvolve essa capacidade da humildade, que não significa aquela postura, aquele estereótipo da humildade, né, da pessoa muito curvada, né? Não é esse sentido, né? Aquela pessoa que às vezes tem até medo de falar porque a sua voz pode violentar, né, o outro. Não é isso. A humildade é aquela pessoa que ela compreende que eu e qualquer outra pessoa está no mesmo nível, em termos de condição, né? Em termos de condição, todos nós estamos na mesma condição, envolvidos, né, por um campo ilusório bastante forte. Então nós estamos passando pelo mesmo quadro. Então por que eu vou ser arrogante? Tem que ser humilde. E é nessa humildade que se estabelece esse elo de equilíbrio entre a nossa tendência materialista e a nossa tendência espiritualista. Então ter a mente como amiga é ter a mente nesse ponto central. Ter a mente humilde, ter a mente sóbria, estável. Fora isto, seja para o materialismo, seja para o espiritualismo não sacrificial, nós estaremos tendo a mente como a nossa grande inimiga, inclusive ela que vai nos tender para isso. Olha, você agora é vegetariano, olha, agora você medita bastante, mais do que seus amigos, suas amigas, então, poxa, você é superior a eles, você merece ser reconhecido como alguém muito superior. A mente vai começar a fazer isso e você começa a acreditar, porque realmente eu medito muito, eu faço tudo certinho, sou uma pessoa que, poxa, eu sou realmente muito bom, eu sou uma pessoa, eu sou um santo. E vai cada vez mais se enveredando nesse campo ilusório. Quem conquistou a mente já alcançou a superalma, pois vive com tranquilidade. Isso aqui é muito interessante. E o conceito aí é o mesmo conceito de Dhira, que nós falamos também na aula anterior. Né? Dhira é uma pessoa sóbria, uma pessoa que possui a mente estável. Que também falei muito sobre isso nas aulas de abertura do Open Course lá no YouTube. Né? Sobre a questão do Dhira. O yogi é um Dhira, é uma pessoa que deve ter a mente estável, a mente sóbria. E aqui então essa pessoa que conquistou a mente, essa pessoa que alcançou a sobriedade, ou desenvolveu essa sobriedade, é concomitante ao estar conectado com a superalma. Né? A superalma aí é o aspecto divino que está no coração de todos os seres. A gente sabe que Deus, a suprema personalidade de Deus, tem três aspectos, né? Brahman, que é a energia, Paramatma, que está localizado no centro de cada ser vivo, e Bhagavan, que é a sua natureza pessoal, né? Deus na sua pessoa, transcendente, e que não é uma pessoa simples, né? Como nós, assim, uma pessoa simples no sentido condicionado. Deus, ele é a pessoa absoluta. Então ele é inconcebível ao mesmo tempo. E não é, por ser pessoa, não é dotado das mesmas falhas da pessoa que nós entendemos ser. Né? Quando você pensa em uma pessoa, você já pensa em todas essas manchas que eu falei há pouco. Mas Deus é uma pessoa plena, absoluta, suprema, e da qual nós somos como que num processo mimético, expansões de expansões das expansões, expansões, expansões divinas. Então nós somos seres divinos, réplicas dessa divindade absoluta, mas somos infinitesimais. Né? Então, à medida que nós nos conectamos com essa natureza da sobriedade da nossa mente, essa natureza mais alinhada com o que realmente somos, mais nós estamos alinhados com a natureza do absoluto. Por isso entrar nessa conexão com o Paramatma, né? A alma suprema, a superalma. E pois vive com tranquilidade. Então conquistar a mente é sinônimo de estar em conexão com o Supremo,
porque você conquistou esse equilíbrio entre a natureza material e a natureza espiritual, e dessa forma nós temos a tranquilidade. Então, versos 4, 5, 6 e 7, ele está falando justamente isso, né? De ter sobriedade. A sobriedade vai significar tanto essa conexão com a nossa natureza em unidade com a superalma, Deus no coração, e ao mesmo tempo esse estado de tranquilidade, que é fruto dessa conexão com o Supremo. E foi o que nós vimos aqui acima, né? No verso 2. É o mesmo que yoga, ou união com o Supremo. Quando nós estamos em união com o Supremo, é o que ele está reforçando aqui no verso 7 agora. Estar em união com o Supremo é ter alcançado a superalma, estar em união com a superalma, Deus no coração. E dessa forma vive-se com tranquilidade. Para ele, felicidade e tristeza, calor e frio, honra e desonra é tudo o mesmo. Então, se alguém perguntar o que é uma pessoa com a mente tranquila, o que é tranquilidade? É estar livre dessas dualidades. Tristeza, felicidade, frio, calor, o bom, o mal, honra, desonra. E bom e mal aqui, claro, não é em termos de valor, é em termos de conceito. Né? Em termos de valor, sim, a gente vai até ver isso no capítulo. Nesse capítulo mesmo, verso 30, ele vai falar sobre isso. O yoga, ele terá discernimento entre o bem e o mal. Tá? O bem e o mal. Então é uma polaridade, uma dualidade, aí sim de valor. Agora, quando a gente pensa no bom e ruim, estamos falando em conceitos, né? Um conceito do que é bom e do que é ruim. Agora, em termos de valor real, o bem e o mal são coisas distintas, e o yoga ele vai sempre buscar, o yoga que está ali do lado da espiritualidade sacrificial, ele vai buscar naturalmente sempre pelo bem, né? Ele vai se guiar pelo bem. Verso 8: disse que alguém está estabelecido em autorrealização e se chama o yogi ou místico quando está plenamente satisfeito em virtude do conhecimento e percepção adquiridos. O conhecimento em relação a tudo isso que foi dito, que a renúncia não é a renúncia dos objetos, mas a renúncia do desejo pelos objetos. Isso é a verdadeira renúncia. O segundo é que a realização dessa verdadeira renúncia ocorre quando nós nos unimos, quando ocorre a união da nossa consciência com a consciência do Absoluto, com o conceito de superalma, Deus no coração de todos os seres. Então esse é o conhecimento. E daí começa-se a desenvolver a percepção da realidade, como ela é. Compreender o real, como ele é. Então, nesse caso, nós estamos eliminando a ilusão da nossa percepção. Isso tudo é o começo do capítulo em que Krishna vai falar sobre o yoga, imagine. Ou seja, isso tudo é o elemento central para o desenvolvimento da nossa mentalidade yógica, ou da inteligência yógica. E aqui tudo isso sendo dito ainda não do ponto de vista técnico, do ponto de vista postural, certo? Ele está falando realmente o conceito central do yoga. É o que eu falo do aplicativo, é como se o yoga, que os yogis praticavam há milênios, ele pode ser praticado ainda hoje, graças a este software. E que software é este? É esse conhecimento, que vai nos dar essa percepção. Então isso, na verdade, é a essência do yoga, na prática. E é esse o processo da prática de qualquer sistema de yoga, de qualquer estilo, qualquer método de yoga. Nós temos que ter conhecimento e percepção. Conhecimento para entender a realidade e percepção para colocar esse conhecimento na prática, na realidade. E aí, por esse motivo, né, ele está então situado, ele está em virtude do conhecimento e percepção adquiridos, ele está situado em transcendência e é autocontrolado. Então veja, ele está na matéria, ele está aqui dentro do campo material, mas a consciência dele está naquele ponto de equilíbrio,
A mente está serena, então ele não mais se ilude com a natureza material e ele está agindo na natureza material sem desejos pelos resultados, mas agindo por dever da realização dos seus deveres, dos seus compromissos. E da mesma forma, ele é autocontrolado, ele tem controle sobre os desejos. Ele não deixa mais os desejos controlarem as suas ações, as suas atividades, senão que ele controla os desejos. E quando se controla os desejos, aí sim nós realmente agimos. Quando não há controle dos desejos, é a mente, os sentidos e os próprios desejos quem agem. Por isso que Krishna explica que dentro do mundo material o que está em ação realmente são os três modos da natureza material: bondade, paixão e ignorância, ou a estabilidade, a dinâmica do movimento e a inércia. Entende? Então aqui ele já tem esse autocontrole. E aí qual é a percepção que ele vai ter disto? Aí ele dá um exemplo também. Olha, se você quer... O conhecimento ele já falou. É agir pelo dever e não pelos desejos. Segundo, é agir sem os desejos em união ou em unidade com a consciência divina, a consciência de Deus. E colocar isso na prática. Então você vai começar a partir de agora as suas ações, tentar realizá-las todas nesse nível de consciência. Qual vai ser o resultado? Você vai ter então uma percepção adquirida, que na verdade é uma percepção dada como uma graça. Né? Isso tudo não é de graça, não é de graça. Tudo isso é dado como uma graça. Entende? Por isso é místico. Não é algo que eu vou praticar e praticar e praticar e vou me tornar melhor que os outros, por isso eu me ilumino. É uma ilusão essa ideia da iluminação. Né? Os santos iluminados, yogis iluminados, né? Os mestres iluminados, tudo mentira, não existe isso. É marketing. Aí, o que ele está dizendo é justamente que ele adquire essa percepção. Então nós temos os sentidos perceptivos, mas não existe ainda o conhecimento para que esses sentidos vejam a realidade. Os nossos sentidos estão condicionados para ver a realidade de uma forma ou de outra. Entende? Que é o que nós conhecemos como Maya. Tá? Maya. Maya que significa minha. Só que é a minha da mãe da natureza, a mãe matéria, ou Gaia. Então, Maya é a energia da natureza material, que é a energia divina, é a energia de Krishna. Mas é uma energia específica que quando ela interage com a natureza material, e a natureza material é terra, fogo, ar, água, éter, inteligência, ego e a mente, quando ela entra, essa energia, Maya, entra na matéria, nós começamos a ver essa matéria dançar à nossa frente. E ela vai dançar de acordo com o desejo, é como um sonho mesmo. Por isso que é dito também que a realidade é como um sonho. A ilusão é uma ilusão que nós estamos sonhando. Né? Por quê? Porque o nosso desejo vai começar a dar contorno nessa realidade que nós vemos. Por isso se diz, né, quem ama, como que é? Quem ama não vê os olhos, não vê a ramela, alguma coisa assim. Né? Você não vê, só vê a beleza. Né? Entende por quê? Você está desejando ver algo belo. E aí o que acontece também? Quem vê cara não vê coração. Também tem vários assim ditados, né, populares, mas que quando você traz para um nível de reflexão filosófica, você começa a ver que tem algum sentido. Né? É engraçado. Agora, essa pessoa então que desenvolveu com esse conhecimento a percepção, ela ganha tanto a sua possibilidade de situar aqui, olha só, situado, a palavra situado se refere a asana. Então o asana aqui ele deriva justamente dessa raiz. Por isso que eu falei yoga raiz. Né? O asana é você estar situado na transcendência de forma autocontrolada. Essa é a posição constitucional do ser.
Então o asana, ele requer isso também, não é só estira açúcar, firme e confortável, isso aí é na questão física. Na questão interior, mental, metafísica, a posição, ou essa situado, né, que está aí como palavra situado, se refere à transcendência e o autocontrole. E aí o que acontece? Ele vai dar o resultado, ele vai mostrar o que você vai ver. Ele diz, ele vê tudo, seixos, pedras ou ouro, como a mesma coisa. Então ele já começa agora a observar as coisas do ponto de vista material e do ponto de vista espiritual. Então ele sabe que materialmente aquilo não vale nada. Pedra, ouro, é tudo a mesma coisa. Considera-se que quem tem avanço, que tem maior avanço, quem vê. Aí sim, aí entra o lado espiritual. O lado material ele vê que não tem diferença. E agora do lado espiritual também não vai ter diferença. Porém, veja, considera-se que quem tem maior avanço, aliás, considera-se considera-se que tem maior avanço quem vê bem-querentes honestos, benfeitores afetuosos, os neutros, os mediadores, os invejosos, amigos e inimigos, os piedosos e os pecadores, todos com mente igual. O que é isto? Dira, mente estável. Então ele tem uma mente estável, ele não se agita com as diferenças, ele sabe que as pessoas, né, elas possuem algumas manchas e vão ter características, mas ele não vai julgar a pessoa, o ser, a alma. O que nós vamos realmente distinguir é uma pessoa que está de repente agindo como uma pessoa piedosa de uma pessoa ímpia. Ele compreende que a natureza de ambas é a mesma, são de seres espirituais, mas uma está com uma mancha ímpia, a outra está com uma mancha piedosa. Entende? E aí, claro, aí entram outros elementos que o yogi não terá para ele esse dever, mas caberia sim o dever, por exemplo, dos direitos, né, da justiça, que aí já é uma outra literatura, embora o Bhagavad Gita ele dê a base ética da justiça, que a gente vai falar ainda nesse capítulo. Mas aqui ele está colocando o aspecto metafísico dessa justiça. Não é a questão de você, então, distinguir um invejoso de um benfeitor. Tem diferenças do ponto de vista material, assim como para as pedras e os seixos e o ouro, não tem diferença. Então, qualquer mancha material no ser humano é da mesma natureza, é uma mancha material. Uma pode ser mais prejudicial que outra, uma pode ser mais danosa do que outra. Do ponto de vista espiritual, todos são seres espirituais. Originalmente, eles não são dotados, né? Eles não são essas manchas. Essas manchas apenas estão neles. Então é necessário, ele faz essa distinção. E aí, claro, ele vai tratar bem uma pessoa piedosa e também um pecador, ou uma pessoa ímpia. Mas ele sabe a relação que ele vai ter com cada um. Porque existem gradações também dos gunas, das qualidades da natureza material, bondade, paixão e ignorância. Então ele não vai agir de forma tão amigável com uma pessoa invejosa da forma como ele age com uma pessoa honesta. Ele vai dar níveis de interação para cada um, entende? E aí conclui esse capítulo, na verdade, essa pérola 33, né, chamada A Mente como Amiga ou Inimiga. E temos aqui então versos de 1 a 9. E aí eu queria ver se vocês têm alguma dúvida. Se tiverem, a gente tenta esclarecer, até porque a dúvida ela auxilia a mente inimiga. Então temos que sanar as dúvidas. Tivemos também a entrada aí do Guilherme. Bem-vindo, Guilherme. E o Marcos também.
Boa noite, Marcos. Ah, ótimo. Agora é colocar em prática. Sim, sim. Sem dúvida. É o primeiro de você ter essa percepção, né, da realidade. Krishna explica no Bhagavad Gita, ele vai falar, ou ele já falou, agora não estou lembrado qual foi o capítulo, mas acho que é mais adiante, acho que é no capítulo 9, se não me engano. Ele vai falar sobre os conhecedores da verdade, né? Aqueles que viram a verdade, os yogis, os místicos, os sábios, eles percebem que a realidade é aquilo que não muda, aquilo que é imperecível. Né? A realidade, o real, ele é eterno. O irreal, ele é transitório, passageiro. É a referência que eles nos dão. Então, nós temos que buscar nesse processo da realidade, realmente, aquilo que você percebe acompanhar você desde sempre. Entende? E aí não em termos de valor, né? Porque quando a gente pensa assim na questão real, da verdade, né? A gente traz muito para esse lado realmente pessoal, né? Mas poxa, o real é real para mim, né? A verdade é verdade para mim, então a minha verdade. Mas aquilo que é tanto único e contínuo para você como para todos. A questão toda é quando a gente traz realmente para conceitualização, né? Como que a gente vai conceitualizar uma verdade sem que ela seja uma verdade que rompa com a nossa individualidade, né? No sentido de que aquela verdade que é absoluta, ela é absoluta para todos. E ao mesmo tempo ela não nega a verdade que é para cada um, né? Por exemplo, eu sei qual é a verdade. Existem fatores que são permanentes na minha consciência, na minha percepção da realidade, e ainda assim eu tenho algumas atividades que eu sei que são transitórias. Imagina uma pessoa que tem essa noção. E quais são transitórias? Aquelas que nós sabemos serem normais, né? Por exemplo, tudo tem um começo, meio e fim, então as nossas ações terão um começo, meio e fim. Mesmo relacionamentos, né? Nós nos relacionamos com os nossos avós, bisavós, alguns de nós tivemos talvez contatos com os bisavós, eu tive contato com os meus bisavós, depois só com os meus avós, pais, chega uma hora que os pais também se vão, ficam, né, os nossos irmãos, primos, depois ficam os filhos, depois ficam os netos. Quer dizer, existe uma transição aí, significa que a permanência dessas pessoas e da nossa pessoa também não é eterna. Porém, essa percepção de que isto muda é eterna. Entende? Então esse conhecimento ele vai atuar de tal forma, de maneira bem sutil, que vai nos fazer perceber que aquele que observa o perecível, aquilo que é transitório, é o real. Entende? Existe uma fração infinitesimal do real dentro de cada um de nós.
E esse real é tão real que é parte da verdade. Por isso todos nós vemos a verdade. Mas muitas vezes nós vamos querer contextualizar a verdade dentro das nossas crenças, dentro dos nossos círculos, dos nossos modelos, já que fazem sentido, entende? E é esse o grande motivo, inclusive, infelizmente, de tanta diferença, de tanta desavença, e Kali Yuga é isso, né? Por isso que é a era das desavenças, porque a verdade, o ser humano ele perde essa percepção da realidade em si, entende? E aí alguns líderes vão estabelecer uma verdade e outro estabelece outra e a gente começa a ter várias verdades e aí a gente vai aderindo a essas verdades. Mas é um fenômeno de Kali Yuga. Não tem como mudar isso a não ser no processo individual e o yoga é poderosíssimo para isso. Por isso que esse yoga ele respeita todas essas diferenças. Porque, inclusive, ele sabe que todas essas diferenças são transitórias. Agora, o portador dessas diferenças, que é o indivíduo, cada alma, são eternas. E elas podem também perceber a realidade dessa forma. E quando isso ocorre, ocorre uma revolução real. Entende? De quebrar realmente com essa ilusão. E aí você começa a entrar no outro campo de entendimento, no outro campo de comunicação, no outro campo de experiência mesmo, que é a experiência mística do yoga. Né? Agora, o lado, né, quando você leva isto para a prática, aí começa também a fazer sentido a ideia do desapego que você falou, a primeira pergunta, né? Ou a primeira questão que fica também premente. Né? Porque faz todo sentido e nós fomos treinados para isso. Todo o nosso sistema educacional foi para isso. E boa parte do que a gente aprendeu no berço foi para isso também. E não sei se vocês percebem, quem tem filho já hoje, talvez seja mais claro, né? Mas as crianças hoje elas estão bastante dominadoras nesse sentido da competição, né? Assim de uma importância que ela é um pouco extrapolante, né? Às vezes, por exemplo, eu vi um caso, assim, foi hoje isso, inclusive. Tem muitas escolas aqui perto de casa, colégios, e aí tem horário que passam muitas crianças nas calçadas. E tinha uma calçada assim, numa rua, já tinha passado o horário, tava passando acho que era a babá ou a empregada levando a criança para a escola, e na mesma calçada vinha passando uma senhora, né? Senhora com bengala mesmo. E a criança veio na direção da senhora. A senhora teve que desviar para a criança passar. Né? Foi assim uma coisa. Eu observei aquilo e falei: uau, imagina essa criança quando tiver realmente com uns 20, 25, 30, 40 anos. Ela vai continuar passando dessa forma também, perante outros. Né? Foi uma percepção assim. E tem um psiquiatra inglês, Theodore Demple, ou Theodore Demple, que ele fala muito sobre isso, ele estuda muito casos, né, de jovens, crianças e adultos que se tornam delinquentes, né, na Inglaterra. E ele observou muitos perfis assim que levam a esse tipo de desenvolvimento delinquente devido a certos comportamentos que foram sendo plantados ali ao longo da infância, né? A maneira como são educados, são criados, são treinados, que é natural. Mas quando você leva isso para o campo da delinquência, aí você entra, né, para o vício, entra para o crime mesmo. E quando a gente fala isso, a gente está pensando num outro contexto, né, do Reino Unido, que é bem diferente do nosso aqui. Mas existem fatores muito relacionados nesse campo mental. Né? Então, quando nós levamos essa compreensão para o campo da prática, essa ideia de se observar o real, que é o que permanece, sem se ater ao transitório, você começa a lidar melhor com esse desejo. Porque geralmente o que nós vamos desejar é aquilo que é transitório. Ah, eu queria perpetuar esse momento. Ah, meu desejo é tal coisa, é tal posse, é tal objeto, é tal pessoa.
Você vai observar que todo desejo se dirige àquilo que é transitório. A vontade se dirige àquilo que é eterno. Entende? Então, o que nós faríamos para resolver essa questão, né, do apego pelos resultados? Que é natural, a gente vive numa sociedade que precisamos manter, então isso é uma regra, não tem como. É necessário e é saudável até. A questão toda então é entender que mesmo os frutos das minhas atividades eu não vou desejá-los, mas eu vou aplicar neles a minha vontade, que é uma vontade vinda da alma, então é uma vontade pura, desejo puro. Então, poxa, eu vou trabalhar, mas eu vou utilizar o resultado desse trabalho, seja ele financeiro, né? A gente está falando de retorno financeiro, para aquilo que é da minha vontade. Então você tira o desejo, mas você continua a manter o objetivo. O meu objetivo é a realização da minha vontade. E você pega o resultado, seu salário, uma parte dele, e você aplica na sua vontade. Poxa, minha vontade é melhorar a minha capacidade, de repente, desse conhecimento, ou dessa experiência de percepção, ou de repente fazer uma viagem para uma experiência mística, vou para um, sei lá, um templo budista, vou viajar para a Índia, vou viajar para fazer uma viagem de turismo em Goiás, sei lá, coisa assim que vai te fortalecer esse contato com a sua vontade, entende? Então é você aplicar aí no caso o conceito de Karma Yoga, entende? Karma Yoga, você vai pegar o resultado. Ah, mas a minha expectativa era maior, tinha uma expectativa de um resultado melhor, não foi o resultado que eu esperava. Aí você não se frustra, mas é o resultado que estava dentro do que eu precisava, do que realmente era meu. Então eu vou pegar esse resultado e vou aplicá-lo em algo que vai fortalecer a minha vontade. Certo? É bem tênue, é muito sutil essa percepção e causa realmente um questionamento. Entende? Mas tenta ver dessa forma. O desejo é movido, não é, pelo transitório. Você sempre quer aquilo que vai acabar. Ou de repente aquilo que nós nem temos. O desejo se move para isto. Enquanto a vontade, ela se move para aquilo que é eterno, aquilo que é permanente, aquilo que não se acaba. Em outras palavras, né, para sintetizar, é usar os resultados das atividades para a sua manutenção. Manutenção física, então ter saúde, cuidar de saúde, cuidar da alimentação, cuidar do sono, cuidar de tudo que for necessário, exercício físico, yoga, tal, tal, tal. Manutenção do que também? Do seu conhecimento, então estudar, né, fazer cursos, se aprimorar, melhorar com isso a sua atuação profissional para aumentar ainda mais o seu retorno. E você tem outra base também para ser sustentada, o que te sustenta, que é o lado espiritual. Então você vai preenchendo essas três vias, né? A questão material, de manutenção do seu corpo, a sua manutenção mental, que é conhecimento, o aprimoramento profissional, o aprimoramento pessoal, e por fim, o seu sustento, né? Aquilo que te sustenta espiritualmente. Entende? Aí é o teu ser. Pessoa, a tua mente e o teu ser. O que faz sustentar tudo isso? É o autoconhecimento. Então, no caso do Karma Yoga, lembra que nos degraus tem Karma Yoga, Jnana Yoga e Bhakti Yoga. Então o Karma Yoga ele vai utilizar das suas ações e dos resultados das suas ações para investir em seu autoconhecimento. Por quê? O conhecimento é o degrau secundário, é o segundo degrau, Jnana Yoga. E aí ele vai ter conhecimento e ele tem o resultado das suas ações. A combinação desses dois vai ajudar ele a desenvolver a devoção, Bhakti. É bem assim a estrutura do Bhagavad Gita. Né? Então, não há nenhum problema nisso. Como que essa transição pode ser feita de forma saudável?
De repente nós não vamos conseguir aplicar isso de imediato, essa renúncia aos resultados, dos desejos. O que eu vou fazer? Eu vou continuar agindo, desejando o resultado. Poxa, daqui a pouco eu estou recebendo bem minha mensalidade, o meu salário, o meu prolabore, o que for, tá? Caramba, agora está sobrando. Estou mantendo meu estilo de vida, né? Eu gosto de sair todas as noites para jantar e janto só em restaurante muito chique, só. Agora está me sobrando um dinheiro a mais, que legal. Então agora eu vou começar a investir em autoconhecimento. E aí o que vai acontecer? Vai chegar um momento que você vai começar a simplificar a sua vida. Sabe uma coisa? Em vez de ir para o restaurante ficar ali um tempão ali só para jantar, poxa, eu vou começar agora a fazer minha comida, vou comprar um alimento, né, os produtos orgânicos, de repente eu vou até um local onde produz na horta ali, o orgânico, vou fazer minha comida em casa, vou jantar em casa, vai sobrar tempo, vou conseguir meditar, vou ouvindo um mantra, alguma música, você começa a mudar a balança, e você está fazendo a mudança naturalmente, você ainda está apegado ao resultado, você ainda está apegado pelos desejos, seu desejo qual é? Estabelecer um equilíbrio ali, mente, corpo, espírito ou matéria, né? A nossa tendência materialista, a nossa tendência espiritualista. É bem importante essa sua pergunta porque ela também mostra o outro lado. Eu posso ter esse lado só espiritualista. E aí eu viro, né, o yoga Nutella. Eu acho que é só espiritualidade. E aí eu vou viver só fazendo e dando aula de yoga de caridade. Entendeu? Só que é superficial, vai chegar um momento que ou eu vou me frustrar com o yoga ou eu vou ficar assim revoltado. Sabe de uma coisa? Agora eu vou parar de dar aula de graça e vou cobrar mensalidades de R$ 1.500. Chega, chega de ser bobo. Você vai de um extremo para o outro, entende? Então é o equilíbrio. Buscar realmente esse ponto de observar o transitório no não transitório. A vontade está naquilo que não muda, no eterno. O desejo está no transitório. Mas o transitório é igual o pescador, né? O pescador vai lá na água pescar. E o que ele está pescando? Aquilo que é transitório. Enquanto ele está pescando no transitório, a mente dele está naquilo que não é transitório. Quando eu era criança, ia muito com meu avô, ia pescar com ele, adorava pescar com ele. Mas não tanto pelo pegar o peixe, sabe? Era legal quando estava ali na vara, na época não era vegetariano, né? Comia peixinho, gostava de peixe. Então, dá uma onda, você tá ali, você sente a vara e, uau, peguei um peixe. Mas não era esse o barato que eu sentia ali. O barato é que era sempre no final da tarde e ficava aquele silêncio. E meu avô ali, era a meditação dele. Eu ficava só vendo, caramba, o que ele está experimentando ali, né? O que ele está fazendo? Pô, vou fazer igual a ele, vou tentar ver o que é, qual é a onda. E aí eu comecei a perceber que tinha realmente uma onda ali que era. Ele estava ali pescando alguma coisa no transitório, poderia vir um peixe ou não, mas a mente dele estava desfrutando daquele estado que não mudava, né? Era sempre a mesma paisagem, aquele barulho, final da tarde. Então é mais ou menos isso, nós temos que ser meio que pescadores para fazer esse desapego, aplicar esse desapego. E às vezes, eu lembro que chegava em casa, né? Nessa época eu estava com os meus avós, aí minha avó fala, não pegou peixe hoje? E tinha dias que vinha só com um peixe. Às vezes vinha dois, três. Tinha dias que ele vinha com 20 peixes, né? E ele era sempre a mesma coisa. Minha avó não, minha avó ficava. Você não trouxe peixe hoje? Foi só jogar. Foi dar ração para os peixes, né? Foi tratar dos peixes. Ele brincava. Não, fui dar comida hoje, amanhã eu pego eles. E ele estava sempre naquela tranquilidade. Se ele viesse com um peixe ou viesse com 20 peixes, era igual. Então era meio que assim, era Bhagavad Gita, né? Para crianças. Engraçado mesmo. Mas é isso, a gente tem que conseguir pescar no transitório, mas sabendo que tem que alimentar o eterno.
E vai chegar um momento que você vai começar a observar o transitório do ponto de vista do eterno também, que você é eterno. E aí começa a entrar nesse nível do desapego real. Entendeu? Você já não faz mais questão pelo resultado em si, mas sim pela experiência. E a experiência é o yoga real. É o raiz, é o yoga raiz. É essa experiência nesse nível aí, versus. Vou até reforçar aqui para vocês, são os versos. Aqui ó, verso 8. Verso 8 é o chave aí dessa pérola. Disse que alguém está estabelecido em autorrealização e se chama o yogi ou místico quando está plenamente satisfeito em virtude do conhecimento e percepção adquiridos. Ele está situado em transcendência e é autocontrolado. Hare Krishna. Respondeu? Carmen chegou para a aula. Bem-vinda, Carmen. Boa noite. Ah, que bom. Trouxe a energia também para nós. Então tá bem. Se não tiverem nenhum comentário, nenhuma dúvida,